Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo do seguro de forma simples, objetiva e estratégica. Hoje nós vamos falar sobre seguro empresarial, um produto essencial para a proteção do patrimônio de empresas de todos os portes. E para isso temos a honra de receber o nosso amigo Sidão, ele que é Sidney Cesarino, diretor de seguros patrimoniais Tóquio Marine. Sidney, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Júlia, é um prazer aqui estar com vocês para poder falar um pouquinho aí do seguro empresarial e espero poder contribuir aí com os empresários, com os espectadores, o pessoal que acompanha pelo YouTube, pelos canais de televisão, e fico à disposição aqui para esclarecer e falar aí o que for necessário para a gente ter um bom papo aí em relação aos seguros empresariais. Muito legal. E vamos começar com tudo aqui já, Sidney, porque tem muitas perguntas aqui que nós trouxemos, né, para elucidar esse tema tão importante para quem vai estar nos assistindo. A Tóquio Marine, Sidão, ela tem reforçado a importância de facilitar a vida do corretor lá na ponta. Quais são os principais recursos ou ferramentas que a companhia oferece hoje para simplificar a contratação e a cotação do seguro empresarial, Sidney? Olha, Júlia, eu já vou responder para você, mas eu vou voltar um step atrás aqui para falar sobre reforçar a importância do seguro empresarial, né? O seguro empresarial, ele tem a função, a maior função do seguro empresarial é prover recursos para o empresário, para ele poder continuar o negócio dele se alguma coisa ruim acontecer, né? Então a gente vê, muitas vezes acontece um incêndio ou danos da natureza, como vendaval, granizo, que pode danificar o empreendimento, né? E não importa o tamanho, pequeno, médio, grande, né? Se a palavra empreender, além do risco do próprio negócio, você tem os riscos de acontecer algum, o que a gente chama de sinistro, né? Que é um acidente. Então pode acontecer e a função do seguro é prover recursos para que o segurado possa continuar, dar continuidade ao negócio dele, né? Então veja como isso é importante, né? A gente tem visto vários casos, né, vários relatos, que o seguro ajuda no momento mais difícil. A gente só aparece, na verdade, nos momentos difíceis, né? E essa é a nossa missão, para ajudar o segurado a se reerguer e continuar o negócio dele, que muitas vezes é a vida do segurado, né? Então, dependendo do negócio, ele não tem outra fonte de recursos, né? Então, é por isso que é importante o seguro empresarial e que ele atinge todos os estratos de atividade, né? Não importa a região ou o tamanho do negócio, ele sempre é muito importante. E na esteira disso, a Tokio Marine é uma das grandes, nós somos uma grande seguradora de seguros empresariais, né? O que nós chamamos de seguros patrimoniais. E dentro desse espectro, o que nós fizemos agora, a gente tá melhorando o nosso, o que a gente chama kit de cálculo, né? É o nosso portal, o nosso kit para o corretor poder ter um fácil acesso, né? A gente está simplificando as funções desse portal para que o corretor possa fazer a cotação de uma maneira bem rápida, bem intuitiva. Para você ter uma ideia, a gente tinha umas 600 atividades no portal, no kit, nós conseguimos reduzir para 330 justamente para não ter dificuldade, porque muito enquadramento ele é baseado no KNAI, que ele às vezes é um pouco confuso, né? Então o que a gente fez foi botar uma linguagem mais acessível, reduzimos quase pela metade o número de atividades, né, para englobar a maioria dos seguros das atividades e ser fácil acesso, né? Então o corretor não vai ter dificuldade de acessar o portal, enquadrar o risco e fazer um cálculo na ponta, que a gente chama, né, para poder ofertar lá para o segurado que o procura para contratar um seguro empresarial, né. Essa é algo que a gente fez bem recente. Que legal. E na prática, Sidney, o que o corretor ele pode fazer para otimizar o tempo dele no uso dessas plataformas? Então, uma das preocupações, claro, é deixar ela bem amigável, né, o que a gente chama de amigável, não ter dificuldade de fazer enquadramento, né. Claro que uma coisa importante, né, quem trabalha com bastante tempo com seguros, é conhecer o seu segurado, né. É importante você saber qual é exatamente a atividade do segurado, né, qual o tamanho da empresa, para você poder inserir os dados, o próprio dado do endereço do segurado é importante, né, às vezes, por incrível que pareça, às vezes falta
algum dado para você caracterizar melhor o seu segurado e poder obter uma cotação importante. Quando a gente fala de conhecer o segurado também, isso envolve, por exemplo, você saber qual é a necessidade do segurado. Vou dar um exemplo, o segurado que está numa região que é sujeita a vendaval, você tem que contratar a cobertura de vendaval num valor adequado. É sujeito a algum outro a roubo, contratar uma cobertura adicional de roubo. Isso que a gente chama de conhecer o seu cliente, né? Isso é fundamental para ofertar o seguro de uma maneira compreensiva, né? Uma maneira que, se amanhã acontecer um evento, ele tenha cobertura, tenha um amparo na pólice, né? Então, o que a gente recomenda para o nosso corretor é exatamente isso. Olha, conheça, tenha todas as informações, que com certeza você vai conseguir enxergar os riscos que aquela atividade, aquele endereço apresenta e poder ofertar a pólice da melhor maneira possível, né? E Sidney, com tantas opções, né, aproveitando esse gancho, com tantas opções de coberturas disponíveis, como que a Tóquio ela ajuda o corretor, Sidney, a identificar e apresentar as melhores alternativas para cada tipo de empresa? Isso faz parte também de deixar o nosso portal mais amigável, né? Quando ele entra no portal, ele consegue identificar as coberturas que nós podemos oferecer, né? É importante que nós colocamos também, além de simplificar as atividades, nós promovemos o aumento de valor, de limite que ele pode contratar na ponta, né, para evitar de mandar o seguro para calcular aqui na companhia, né, para ele ter isso de uma maneira mais ágil lá na ponta, né. Então, nós colocamos a facilidade para ele acessar as coberturas e tem incentivos também para a contratação de coberturas, né. Quanto mais coberturas adicionais, que a gente chama o segurado contrata, ele tem desconto, né, para incentivar a contratação de mais coberturas, né. E mais coberturas muitas vezes significa você enxergar algum risco que pode ter naquele evento, né. Qual é a contrapartida? Ele contrata mais cobertura, a gente dá um desconto maior, né. Então tem um desconto progressivo conforme o número de coberturas contratadas, né, que isso ajuda também o incentivo de ofertar apólices, para evitar surpresas de ocorrer um sinistro e descobrir que não tem a cobertura na apólice, né. Claro que a gente tem também aqui o que a gente chama de up class, que são treinamentos que nós promovemos aqui com esses treinamentos eles têm um alcance assim, muito grande, porque são treinamentos online com o nosso pessoal aqui de produto, que explica exatamente todas as coberturas, o que cobre, como funciona, para que serve. Então isso aí assim, tem tido uma resposta muito positiva, porque a gente difunde a cultura de seguro para os corretores primeiro, e claro que o corretor vai repassar isso para o segurado, né. Então, o treinamento dos corretores nos nossos produtos, tirar dúvidas também, a gente tem canais diretos para o corretor tirar dúvida aqui na matriz, então tudo isso faz parte de uma cultura, de um aculturamento do seguro, que é bastante importante, né. Você falou bastante, Sidney, sobre a questão das coberturas, né? A gente sabe que o seguro empresarial ele já não é há muito tempo mais só sobre incêndio e vendaval. A Tóquio ela tem incluído serviços super inovadores, como limpeza de placa solar, descarte ecológico, né, Sidney? Como que o corretor ele pode apresentar esses diferenciais como valor agregado na hora da venda? Isso é o que a gente chama de serviços agregados, né. A gente também, além disso que você citou do descarte e limpeza de placas solares, que é cada vez mais presente, né, a energia renovável ela tem aumentado, e quase que muitas empresas têm contratado, têm comprado sistemas solares, né, então isso a parte de serviços é muito importante. Mas a gente chama tudo isso além disso, a gente tem assistência 24 horas, né, que são serviços de hidráulica, elétrica, que possam ocorrer, o segurado às vezes precisa lá fora de horário, né, muitas vezes isso é sempre num horário difícil, né, ele precisa de uma assistência, né. Então isso é a parte de serviços agregados que nós colocamos aí para os nossos segurados, né, que é bastante importante e já está tá embutido, né, no preço, né, isso é importante. São o serviço 24 horas é uma proteção muito, muito importante. Nós vemos aí, quem já usou sabe que funciona bem, né. Então é o que a gente faz para agregar valor ao nosso produto, né. Oferecer também serviços, adicionais.
E esses serviços, eles têm despertado mais interesse entre os empresários, Sidney? O que os corretores têm comentado sobre esse tipo de diferencial? Olha, é sempre positivo, porque na verdade às vezes até é desconhecido, né, porque o pessoal pensa muito isso no residencial. Seguro residencial a gente tem, na verdade, tem a percepção maior às vezes dos serviços 24 horas, né, porque acontece bastante em casa e você não sabe o que fazer, por exemplo, tem um vazamento, né. Mas a gente vê cada vez mais que isso também ocorre no empresarial, né. E quem usa dá um relato positivo para o corretor, e o corretor, por sua vez, ele amplifica isso, né. Nós temos uma parte aqui na Tokio Marine que cuida especificamente disso, né, a TMS, que é Tokio Marine Serviços, né, que tem a parte de automóvel, de guinchos, etc., mas tem a parte residencial empresarial também, que a gente tem os prestadores que fazem esse serviço. E é uma demanda cada vez mais crescente e é sempre com resultado positivo, porque é um serviço que já está junto com o seguro, né? Sidney, outra coisa muito legal também é a política de descontos progressivos, né, por múltiplas coberturas, que tu comentou com a gente antes, que tinha alguns incentivos. Isso estimula muito a abordagem consultiva do corretor. Como que o corretor ele pode usar essa estratégia para mostrar ao cliente a importância de ampliar essa proteção? Olha, a melhor forma de promover isso é pegar eventos que não são corriqueiros, né? Entendeu? Então, às vezes, ele tem alguma cobertura que já aconteceu um sinistro e não teve cobertura. Então, essa é a melhor forma de você poder incentivar a contratação, porque nós temos 40, 50 coberturas no empresarial, mas o número, o ticket médio, ele não é tão grande. Então, isso significa que tem espaço para poder ofertar. A gente fala assim, sempre ofertar, claro, a decisão cabe ao segurado, mas ele ser alertado que ele tem um risco que pode ser amparado por uma cobertura adicional, né? Um exemplo, por exemplo, deterioração de vacinas em consultórios, vacinas, medicamentos em consultórios, né, que tem ambiente frigorificado, né, pode ter uma falta de energia e causar lá uma deterioração. Isso é uma cobertura que ela não é tão intuitiva assim, mas pode acontecer, né? Então, o importante, como a gente falou, é conhecer o segurado, né, quais as necessidades dele, conhecer o nosso produto, para isso que a gente tem esses seminários que a gente promove, para ele poder visitando o segurado, identificar quais são os tipos de risco, falar, olha, tem como mitigar isso aqui, porque eu tenho essas coberturas adicionais, né? Eu acho que isso é um trabalho educativo, né? Para não ficar só pensando na cobertura principal é incêndio, depois vem dano elétrico e vendaval, mas depois começa a ter dificuldade para lembrar das outras coberturas, mas tem outros riscos, né? Que a gente pode agregar, tem roubo, tem responsabilidade civil, tem uma gama enorme aí de coberturas, né, que a gente pode agregar ao seguro, né. Tem tumultos, né, tumultos é uma cobertura que ela varia conforme a época da sociedade, às vezes tem problemas problemas políticos, tem agitação, isso acaba tendo mais sinistro de tumultos, né, é um exemplo que me ocorreu agora, e é uma cobertura simples, que está lá, é só contratar, né, não tem um custo até bem baixo, né, cobertura de valores, cobertura de quebra de vidros, né, quebra de vidros eu lembro, assim, a gente tinha uma rede de segurados aqui de cabeleireiro, que ele era, as lojas eram tudo assim, em frente para a rua, né? E volta e meia quebrava vidro. E era um valor considerável. Então, assim, só conhecendo o segurado e onde ele fica, ele falou: olha, isso tem um risco de bater alguma coisa, quebrar o vidro. E isso era uma forma da gente, a partir do conhecimento do segurado, ofertar uma cobertura mais adequada, né? Muito legal. E depois de conhecer bem o segurado, conhecer bem as coberturas, né, Sidney? Pode ser um diferencial também a flexibilidade de pagamento, pode ser uma questão até decisiva. Quais que são as opções hoje disponíveis para o seguro empresarial e como que o corretor pode usar isso como um argumento de venda? Ó, Júlia, é muito importante essa pergunta que você fez, porque nós entendemos a dificuldade que os empreendedores têm no dia a dia, né? É o fluxo de caixa, tem que preocupar com pagamento de mercadorias, com pagamento de pessoal, e nós fazemos a nossa parte em relação a isso, ajudando e flexibilizando o pagamento do prêmio do seguro, né? Então, nós temos opções de até 6 vezes sem juros e até em 10 vezes no cartão, né, de crédito sem juros, que isso sem comprometer o limite do cartão, isso é importante,
Então, é uma maneira da gente ajudar o segurado a organizar melhor a vida financeira dele e ter a flexibilização dos pagamentos da melhor forma possível, para poder encaixar bem no orçamento dele, né? Muito legal. Sidney, queria te agradecer primeiramente, porque seguro empresarial é uma pauta que o pessoal estava pedindo bastante aqui no Seguro Sem Mistério, então você nos trouxe de uma maneira bem didática e elucidativa aqui, né, a importância desse produto. Mas antes da gente encerrar, Sidney, eu gostaria de um recadinho final teu para quem nos acompanhou até aqui nessa super entrevista com esse super tema. Ô, Júlia, uma coisa que eu gostaria de ressaltar que é bastante importante é em relação ao que deve ser colocado nas apólices, né, o que nós chamamos de valor em risco, que compreende o valor do prédio, o valor de máquinas, o valor de mercadorias, né. Nós, infelizmente, nós temos inflação no Brasil, né. Então, o valor de um bem de um ano atrás, provavelmente hoje ele está com um valor bem maior. Você não consegue substituir ele, se acontecer um sinistro, com o valor, às vezes, que está na pólice de um ano atrás, né. Então é importante o corretor e os segurados estarem atentos a colocar o valor o mais próximo possível da realidade do que é no mercado para repor aquele bem, né. Claro que isso às vezes não é tão fácil, por isso que nós montamos um folheto bem explicativo de como fixar o valor em risco, como fixar o valor, a importância segurada que deve constar nas apólices, né. Então esse folheto ele de forma eletrônica, e o nosso pode solicitar ao nosso pessoal de marketing, que a gente vai enviar com o maior prazer para todos os corretores, os segurados, quem tiver interessado em saber direitinho como é que funciona isso, a gente manda isso de maneira eletrônica, com a maior brevidade possível, com o maior prazer possível, porque isso interessa a todos, de ter as apólices da forma correta, para evitar surpresas quando acontecer um sinistro, né. Então isso é muito importante, e eu faço um reforço aqui da gente prestar atenção com relação a isso, e pode pedir para o nosso pessoal de marketing que isso é bem fácil da gente mandar. É um folheto bem legal, ele é autoexplicativo, tem até exemplos, né, de cálculo, né, de se acontecer, olha, qual é o problema, e se aconteceu você tiver um valor em risco declarado de forma incorreta, e como resolver isso, né, de forma antecipada. Muito, muito legal. O super time de marketing da Tokio Marine, né, Sidão, está aí à disposição para mandar isso para os corretores de seguros. Sidão, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença aqui no Seguro Sem Mistério e por todas essas informações super valiosas. A gente vai combinar também ali com o time de conteúdo da Tóquio para que você venha mais vezes nos contar mais detalhes e mais spoilers desse super produto da Tokio Marine. Pode ser, Sidão? Claro, com certeza, Júlia. Eu agradeço a oportunidade, eu fico sempre à disposição, será sempre um prazer falar com vocês aqui sobre seguros, que é a nossa vida, é o que a gente sabe fazer. Muito obrigado. Muito legal. E se você que está nos assistindo gostou desse episódio especial, compartilha, segue o @jrs.digital e acompanhe nossas redes para ficar por dentro de tudo que acontece e que movimenta o mercado de seguros. Nós ficamos por aqui, até a próxima.